Olá, senhoras e senhores, esse é mais um 48. E sim, eu não sou o Rafael Brasileiro, sou o João Lima, mas estou de volta apresentando aqui, estou de volta a participar do podcast e hoje como hoster aqui com Lucas Davi e Eber Costa para falar um pouquinho sobre NBA, sobre algumas coisas que aconteceram nessa última semana. A gente está gravando aqui no dia 12 de dezembro. E como vocês devem lembrar, aí dia 12 a gente está numa semana meio sem muitos jogos, né? Rolaram jogos da Copa e a gente chega para falar um pouquinho da Copa no próximo episódio. Vamos esperar para virar tudo, né? E a gente poder falar tudo de uma vez. Mas hoje a gente fala um pouquinho de temas que rolaram nesses poucos jogos e nessas últimas semanas, né? Então, Lucas, tudo bem com o senhor? Você que ainda não parabenizei, acho que ao vivo aqui, né, falando no podcast, então parabéns por ser o último campeão brasileiro de futebol americano, meu amigo, bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado. Segundamente, é isso, voltei do meu load management, né? 48 entrou aí na moda do load management. E eu tô de volta, tô voltando a assistir NBA. Eu tinha até comentado com o Eber durante o meu período aí quase sabático, que eu tava salvando um jogo por noite pra ver, e eu ainda via o condensado. E aí que eu até falei pra ele, não é nem justo eu participar de um episódio e trazer o nível para baixo. Mas é isso aí. Estou em volta. É isso aí, desculpem, estava aqui sendo chamado, convocado aqui para tirar uma dúvida. Eber, como é que você está? Você que não falta nunca, porque você é o cara que eu arriscaria dizer, Eber, que se não for o cara que mais assiste NBA no Brasil, tá no top 3 ali, porque é uma coisa impressionante. O homem é uma máquina, e ninguém melhor aí para trazer esses detalhes dos recordes, né? Eu sempre tento falar a palavra que teoricamente é ainda a certa na língua portuguesa, mas a gente está chegando numa temporada que a gente falou um pouco sobre isso. O Rafael gosta muito de acompanhar, faz tempo ele fala dos milestones, né? Dessas marcas que vão sendo superadas. O americano tem muito desse acompanhamento. Aqui no Brasil a gente tem um pouco menos, né? Mas é, a gente pensa mais quando o cara supera todos, É né? porque no Brasil o esporte nacional só tem uma estatística que importa. É, é, mudou um pouco ultimamente, né? Mas hoje a gente vê. Mudou um pouco pros nerds do Twitter, porra. Pro povão só importa gol. Ah, não, tá, tudo bem, mas Quer dizer, isso, pros nerds do Cartola. mas isso se aplica também no basquete, na NFL e tudo mais. Mas enfim, a gente se preocupa muito com o cara chegar em primeiro, mas, por exemplo, né, a gente teve Chris Paul chegando aí na marca do segundo colocado dos maiores assistentes da história da NBA, né? Então, boa noite, boa tarde, bom dia, Heber, como é que você tá? Tudo certinho? Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Sempre bom estar aqui, né? Assisto muito o jogo, mas a que custa? Então a gente acabou vendo essa semana algumas coisas acontecendo aí, né? A gente vai falar de recordes ou recordes aqui, mas é meio que o foco é se isso importa, se não importa. E recorde, vamos combinar, recorde de verdade, né? Não é aquele negócio menor, primeiro jogador com 23 anos no sábado à noite a fazer 5 assistências em 12 minutos e não sei o que, não é isso. É tipo grandes recordes, né? O caso aí, os principais que aconteceram mais recentemente foram Harden, virou o segundo maior pontuador, maior chutador de 3 pontos, né? Em termos de total de cestas que ele acertou. Ele até brincou, né? Vamos fingir que Steph não existe, né? Steph tem 3.800 bolas de 3 pontos. Eu ia falar isso, que o Shams estava falando com ele. Eu até comentei isso no grupo, né? A gente não falou, mas a gente tem nosso grupo de apoiadores, né? Quem puder entrar lá no apoia.se/minutos, né? Tá aí no link, tá aí na tela. Mas quem estiver ouvindo, a gente também pode procurar lá ou nas redes sociais.
Falei lá no grupo quando teve essa entrevista, né? Mas eu comentei um pouco sobre o que ele falou e também sobre o tamanho do Champs, porque o Champs ao vivo não, do que a gente tem de imagem dele, né? Engraçado, ele não parecia ser tão pequeno. E é o lado do Harden ali, que é um cara que tem, assim, 1,96 m é muito para pessoas como a gente, mas para NBA é uma altura quase que baixa, né? Digamos assim. Chama E o só Harden. 1,96 m? Não, Harden tem. Ah, tá. E Shams lá perto dele, e aí era uma É. coisinha bem pequenininha assim. Eu disse, caramba, que coisa engraçada, porque a gente vê Shams, ele parece ser um. Eu chutaria que ele tem 1,80 m, alguma coisa assim, mas aparentemente ele não tem isso, tá? Mas enfim, voltando, eu ia falar justamente disso, porque o Harden talvez mostre um pouco a importância desses recordes. Não necessariamente o topo, mas estar numa posição de destaque, que é o segundo maior da história a acertar com a cesta de bola de 3. E ele faz a brincadeira que Curry não conta, né? Que ele é de outro mundo, que ele é um ET, etc. Então, a gente pode começar até falando disso, né? Vocês acham que até porque a gente quer falar sobre o quanto isso é relevante como um todo. Vocês acham que a cultura americana, dessa coisa das stats e tudo mais, e quando a gente vai fazer um paralelo para o pessoal também não ficar achando que a gente está falando só de lá, mas quando a gente pensa aqui no futebol brasileiro, que o cara que é o destaque é o cara que faz o gol, né? Não é o cara que tem zilhões de importâncias táticas ali. Vocês acham que também tem um pouco dessa coisa do número, apesar de não necessariamente refletir o top 1, né? Virou mania dizer isso aí na internet, os jovens, né? Apesar do cara não necessariamente ser o primeiro, mas ele tá numa posição de destaque, como foi o caso do Harden nas bolas de 3. Vocês acham que isso é relevante também para a carreira? É uma coisa que ele busca muito, talvez tanto quanto ganhar? Tem um lado de que, assim, todo recorde é meio que temporário, né? Porque a gente viu aí recordes absurdos sendo quebrados. Quem esperava que do Westbrook ia chegar a 200 triple-doubles? Tipo, todo mundo pensava que negócio de triple-double tinha morrido com Oscar Robertson, ou Magic Johnson. E aí vem o Westbrook, tipo, bota 200 triple-double na frente. Eu lembro que quando Jason Kidd fazia um triplo-duplo era um evento. No começo do século, triplo-duplo de Jason Kidd era um evento. Não, e o próprio, assim, ainda é um negócio meio raro mesmo, porque se você olhar e a gente tá vendo as listas de recordes, né? Você tem o Westbrook com 200, mas o segundo ainda é Oscar Robertson, o Jokic tem 139 e ele passou Magic Johnson recentemente, é outro recorde que foi quebrado, né? Assim, que tá mais um na lista e tal. E o resto da galera, por exemplo, Luca, Harden, tudo tem abaixo de 80 ainda. Então, assim, não é um negócio que acontece também o tempo todo, não, né? Harden tem uma carreira bem mais longa do que Luca e tal, mas a questão é que fica aquela discussão, né? O cara que bota número e tal, mas a gente sabe que a maioria desses caras que botam recorde são caras que têm impacto no jogo, né? Não é um negócio que, tipo, o cara só bota número. Não existe isso, só bota número. Tipo, se o cara faz um número absurdo, chega uma hora que tá tendo algum impacto, né? Não é possível, porque, tipo, o recordista de tocos mesmo, eu nem coloquei lá no grupo as coisas, porque o cara tá muito longe dos outros, assim. O próprio Chris Paul, ele foi para o segundo lugar, mas ele tá 3 mil e tantas assistências abaixo de Stockton ainda, que ele não vai conseguir, porque ele tem 12 mil e pouco, e Stockton tem 15 mil assistências. É um negócio absurdo, né? Tem a ver com como o jogo é jogado, tem a ver com várias coisas. O recorde de 3 pontos mesmo, ele tava falando de que Steph é fora e tal, mas do jeito que tá, pô, Boston chutando 60 bolas por jogo, o OKC chutou 60 bolas por jogo essa semana aí no jogo da Copa, quase 60. A gente sabe, tipo, Peyton Pritchard daqui a pouco vai quebrar o recorde de Curry aí, de tanto bola de 3 pontos que ele vai chutar. Acho que a questão é meio assim, o recorde é uma coisa que primeiro diz sobre a história da liga, né? Eu acho que é interessante isso. Principalmente esses recordes totais, porque muita gente fica. Não, porque não quer mexer na temporada, a gente já falou sobre isso. Mas antes não era assim, antes era menos jogos, era menos times, aumentou o número de times, tudo isso muda. Então, o fato de um cara conseguir, por exemplo, como o LeBron, virar o maior pontuador, é um negócio tão absoluto
que é difícil você, tipo, não tem tanto essa questão do contexto do que está acontecendo, né? Não sei o que tu acha, assim, de... Eu acho que esse é um ponto que eu sempre toco quando eu falo em não diminuir as partidas, né? Porque por mais que lá atrás a gente tenha tido é, algumas diferenças, a gente tinha primordialmente muito menos time, né? E aí eu tava, enquanto vocês falavam ali, é, a gente falava de impacto, eu pensei muito em Wilt, né? O Wilt jogou ali no fim da década de 50. Ele pegou aí, a primeira temporada de novato ele fez 59, 60 e jogou até os anos 70, né? Que é um basquete bem distinto do que a gente está acostumado hoje e que ali durante 8, 10 anos ele colocou números que a gente voltou a ver algo não tão próximo, mais próximo com o Jokic agora, né? Porque o Will teve, eu tô dizendo próximo, mas assim, o Will teve temporada que ele teve 50 pontos de média. É uma coisa que é completamente surreal, é completamente inacreditável. O Wilt foi líder de assistência da NBA 2 vezes. Tá? Uma vez, perdão. Então, assim, a gente está falando do pivô dos anos 60, né? Quando a gente fala hoje do Jokic fazendo isso, a gente já fica meio abismado, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eber falou uma coisa, né? Não tem como esse cara não ter impacto. Mas aí a gente olha o Wilt, ele ganhou 2 títulos, né? Numa época que existia menos times. Numa época que a dominância dele, na minha concepção e de vários, deveria ser traduzida em dominância de títulos. Porque quando você pega um Bill Russell não tinha números tão absurdos. Ele era um ótimo reboteiro, mas ele não era extravagante, feito o Wilt, né? Então, o que é que isso está significando no fim de tudo, né? E também o outro lado da pergunta que será que a gente valoriza até demais esse tipo de coisa individual? Eu vejo muito Reddit para ver sobre NBA, né? E me impressiona muito como muita gente ainda tem o Westbrook em alta consideração, não pelo que ele é hoje, esse jogador que é um arremedo do que ele já foi, mas porque ele foi capaz de ter média de triple-double e ser um MVP por causa disso. E eu vejo a galera discutindo, pô, quem você acha o melhor passador? Aí coloca tipo Chris Paul, sei lá, John Stockton, sei lá quem, e Russell Westbrook no meio da parada. E eu fico pensando, meu amigo, não tá nem perto de estar no mesmo nível quando você vem em visão de quadra para uma coisa como essa. Então, eu me pergunto esse outro lado, Tyler. Será que às vezes a gente não valoriza demais a coisa do número? Né? Porque você falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando desde o começo. O recorde é passageiro. Sei lá, depois de amanhã, não diminui a quantidade de jogos, mas inventa uma linha de 4 pontos. Sei lá, vai virar a gincana do Faustão? Vai. Eu acho 100% possível? Não acho. E aí simplesmente mudou absolutamente tudo que a gente tinha de referência de recorde, né? Então, eu acho que talvez esse lado também é a outra pergunta, né? Qual a importância que a gente dá demais? E aí, eu queria também que Lucas trouxesse um pouco para o jogo, já que a gente está falando de recorde, de maneira geral, a visão dele também ele tem enquanto treinador, né? Porque eu sei que ele deve ter aqueles atletas que se preocupam até muitas vezes, tá? Do tipo, putz, eu vou chutar um field goal aqui não sei a referência no Brasil, mas vamos pegar a referência nos Estados Unidos. Vou chutar um field goal de 65 jardas. Será que o chutador fica puto com o técnico que diz, meu amigo, você vai me colocar para chutar 65 jardas, eu acertei todos na temporada até agora, e tu vai me colocar num desafio desse? É diferente da parada da NBA, porque você não tem muito essa situacional, muito específico, né? Mas é até por isso que eu queria ver se Lucas tem alguma perspectiva dessa coisa da relação do próprio atleta se preocupar muitas vezes em, entre aspas, manchar o lado dele, sabe? Pô, João, eu vou te ser bem honesto e dizer que no meu mundo do esporte amador, isso é uma parada que o cara lembra muito em passant
e com a mesma efemeridade que vem, vai. Porque no mundo do esporte amador ninguém tem incentivo para quebrar recorde. A gente tá falando de uma galera que tem incentivo de contrato. Se você for o cestinha da temporada, você ganha mais. Se você liderar a temporada em rebote, você ganha mais. Se você pegar mais do que X rebote, você ganha mais e por aí vai. Então, assim, eu acho que são universos meio incomparáveis, mas o recorde, na minha concepção, e aqui a gente tá falando basicamente de recordes all time, né? Não é isso, Weber? Eu tô enganado? É isso, né? Uhum. A gente tá falando de all time. Para mim, recordes all time, eles existem para premiar longevidade. Eu acho que é impossível um cara ser, como os americanos chamam, stat stuffer, e entrar nessa discussão que a gente tá tendo, vai ter aqui hoje. Por exemplo, pegar aqui uma cena que marcou a NBA, né? Algumas décadas atrás, quando o Ricky Davis erra de propósito um arremesso para fazer um triplo-duplo. E ali foi a primeira vez na vida que eu vi um stat stuffer, né? O Bob Sura fez a mesma coisa também na época e tal. Esses caras, eles precisam se matar por um recorde ali, por um triplo-duplo ali na hora, porque é muito provável que eles não façam mais. No caso de Ricky Davis é porque ele ia fazer o terceiro seguido, né? Quando ele tentou errar o arremesso de propósito. Aqui a gente está falando de pessoas que são marcantes na história da NBA ou que serão marcadas na história aí no futuro, no caso dos que ainda estão em atividade, né? E, pô, o Eber falou sobre o recorde de tocos. Isso aqui é um negócio maluco, pô. Não tem stat stuffer que entre na estatística do toco. Basicamente, só para dar um norte pra galera aqui. Se você deu 2.000 tocos na sua carreira na NBA, você é o 22º, certo? Porque entre os jogadores atuais, quem deu mais toco foi Brook Lopes, que deu 1963. E a diferença... Alguma coisa assim, né? Brook Lopes é o 23º, para fazer justiça aqui. E aí, de Brook Lopes para Hakeem Olajuwon, que é o líder, a gente tá falando de quase 2.000 tocos. Ou seja, você tem que ser outra carreira, né? Exato, é outra carreira. Então, assim, quando a gente vai falar de recorde aqui, esse é um programa sobre recorde que eu participo dele com muita paz no coração, porque a gente tá falando, tipo assim, é impossível falar de stat stuffer. E é massa a gente trazer esse assunto para debater agora e estarmos falando de stat stuffer. Quando eu vi essa semana um perfil gringo que acompanha a NBA fez uma thread para explicar que Nikola Jokic era um stat stuffer e que estava enganando todo mundo. Uhum. O famoso hashtag de frentão, né? Eu não sei nem tipo como assim, responder isso. não faz o menor sentido também. O argumento é muito doido. Eu vou ver, enquanto a gente vai falando aqui, eu vou ver se eu acho. Não quero nem achar esse cara. Faz sentido, eu acho que faz sentido o que o Lucas fala, mas eu acho que tem um pouco disso também, Lucas, até passar para a Heber de volta, mas isso não quer dizer que é uma coisa necessariamente ruim. Eu acho que quer dizer um pouco que reflete a capacidade do cara. Vamos pegar, de novo, vamos trazer os dois exemplos que eu já trouxe. O Wilt e o Russell Westbrook. São dois caras que foram stat stuffers, mas é porque eles eram extremamente capazes disso. Eles dois especificamente, muito pela capacidade física, né? Se você pegar aí footage do Wilt, você vai ver que ele é um completo alienígena para a época, né? Ele tem o corpo do jogador atual, né? Ele é o cara que parece que voltou no tempo, né? Ele nasceu em 2000 e voltou para jogar na década de 70. E o Russell é esse cara que hoje, com 34 anos, ele já ainda é um cara muito rápido, um cara muito forte. Você vê a compleição, o corpo dele ali, você vê que claramente ele é um cara diferenciado. Mas o que eu quero dizer é que isso é uma das formas de você chegar nos números absurdos, né?
Então o cara acaba sendo um stat stuffer porque ele é extremamente capaz em diversos lados da quadra, porque ele tem um físico muito grande. No caso de Jokic, porque ele tem talvez o maior QI de basquete que já jogou na história. Tô jogando aqui pro alto, talvez não seja, mas deve estar no top, né? No caso de LeBron é porque ele é um maníaco, é porque ele lembra de toda jogada que aconteceu, a cada jogada que acontece, e depois ele lembra disso na cabeça dele depois do jogo, e depois isso e aquilo. No caso de Kobe é porque ele fazia treinos e mais treinos e era um maluco que acordava 4 da manhã para jogar, né? E por aí vai. Então cada um tem uma coisa dele, e eu acho que cada um tem o seu estilo de chegar na capacidade final dele lá, né? Então não dá para negar a importância de cada um. Dá para dizer que uns vão ser muito mais lembrados e outros vão ser muito menos, até por questão, por exemplo, do tipo do recorde. Vocês trouxeram aí Brook Lopes, né? Brook Lopes é o 23º da história, mas se ele fosse o 5º da história, a gente ainda assim, se eu chegasse aqui, Eber, Lucas, completem sem ver o top 5 da história de Tocos. Aí vocês iam trazer Hakim, iam trazer Dikembe Mutombo, iam trazer Patrick Ewing, talvez, caras assim, e Giannis, em algum momento da carreira dele. Mas Brook Lopes vocês iam trazer em algum momento? Então, o cara simplesmente é o maior tocador da NBA hoje e a gente não acende uma coisa de cara quando a gente pensa em Toco, né? Porque ele é um cara muito diferente desses outros que a gente estava falando agora, né? Ele é muito diferente. Porque Então, Toco, João, no caso, além de ser uma parada muito única, volta também para o que eu estava falando do prêmio da longevidade. Brook Lopes está aí desde 2009, sim. tá? Sim. E quando tu vai baixando aqui a parada, o recorde aqui no Basketball Reference vai até o número 250, tu vai vendo. É engraçado que James Harden tá bem ranqueado, tá no top 250, tá? Inclusive. Eu não duvido. Inclusive, Harden tem 7 tocos a menos que Nurkic. Imagina se ele termina o ano e passa Nurkic. Que coisa, não? Então, assim, João, olha, Dessagana Diop, João, tá aqui também. Então, assim, quando a gente tá falando de coisas muito específicas, assim, vai ter o recorte, porque meio que é um recorte temporal. Quando a gente pensa em toco, dessa galera toda que tá aqui no ranking hoje, eu vou te dizer quem eu acho dos ativos, que é uma pessoa que você pensa, sei lá, Jarrett Allen, Jaren Jackson Jr., Jeremy. Eles estão nos 250 já? Tá. Jeremy Grant. Quem é o 250, Lucas Davi? O 250 é Ed Davis. Quantos tocos ele tem? 566. Quantos dias o Mbanyama precisa para passar ele? Quinta-feira. Vamos lá. O Ed Davis tem 566. O Mbanyama tem, na sua carreira até agora, 318. Tá? Surreal isso, velho. Tudo bem, é Ed Davis, mas é uma carreira inteira, né? Sim. Não, vamos lá. O Mbanyama tem 90 jogos, 318 tocos. Certo? O Ed Davis tem 566 e o Ed Davis jogou 722 jogos. Ele não dava nem um toco por jogo, né? Então não, 0,8. É premiação de longevidade. Longevidade, mesmo. Então, tá aí. A gente, dos recordes atuais, um que parece inquebrável, mas pode não ser. Se a gente gravar o podcast daqui a 15 anos... Não sei não, nesse ritmo... A maior prova do que o Lucas está falando da questão da longevidade são os próprios recordes negativos. Se você for ver... Sim. LeBron é o líder de turnover da história da NBA. E aí eu tava olhando aqui o de arremessos de quadra errados. Aí pra João, que é um hater do Westbrook, ele vai ficar feliz em saber que o Westbrook tá pra entrar no top 10. Não, e no turnover, ele tá pra passar Vince Carter. Agora, se eu te disser quem tá na frente dele quando ele passar Vince Carter, aí a gente vê a questão da prova da longevidade. Aí acima dele tem Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Carmelo Anthony, Nowitzki, Karl Malone, Elvin Hayes, Havlicek, Kobe Bryant e LeBron James em primeiro lugar.
É. E, inclusive tem aquela frase famosa, né? Atribuída a Michael Jordan, né? Ele dizer, eu fui campeão, blá blá blá, mas errei mais de 9.000 arremessos. O que é uma coisa também curiosa, né? Porque a granularidade de uma carreira longa não quer dizer muita coisa quando a gente fala desses. Eu ia falar do turnover puxando para você, é bom que você já falou, porque é engraçado, porque o terceiro, se a gente perguntar aqui, a gente vai ter convidados. Acho que vocês já viram a lista aí. A gente vai ter convidados. Se a gente perguntar para 10 convidados que a gente tiver aqui hoje, caras que acompanham o basquete, que são apoiadores da gente, que são amigos da gente de podcast, quem é o terceiro maior tornoveiro da história da NBA, quantos vocês já acham que vão dizer que é Karl Malone? Eu acho que zero. Ninguém vai ter esse palpite. Vai ter Kobe, vai ter LeBron, vamos ver LeBron primeiro, né? Vai ter Russell, que é o segundo. Vai ter Steve Nash, vai ter Jason Kidd, Isaiah Thomas. Ninguém vai dizer Karl Malone. Então, é muito engraçado como a longevidade, obviamente, ela é para os dois lados, e ela também faz você entrar em lugares que, teoricamente, você não deveria estar, porque um cara do estilo de jogo do Karl Malone, a não ser que cotovelada contasse com o turnover, ele não deveria estar no top 3 da história, né? Então... Ponto e falta de ataque, né? Eu acho que algumas foram aí por causa das cotoveladas, né? Mas, certamente, não é o grande influenciador daí, né? E embaixo dele é o Moses Malone, velho. Então, assim, caramba, que também foi um cara longevo, mas talvez nem tanto quanto. Mas você tem coisas também que o recorde também vamos lá. O negativo, talvez ele nem seja tirar tanto o mérito do cara. Porque LeBron vai aposentar como o maior de todos os tempos em perder a bola. Mas a gente não vai lembrar disso, né? Agora, o cara com o perfil do Westbrook, a gente vai bater mais vezes. Vai dizer, caramba, até porque jogou muito menos do que Karl Malone e LeBron, por exemplo. Né? Então, teoricamente, não deveria. O próprio Karim, eu acho que nem entra. Isso também é uma outra coisa impressionante. O cara que é o mais longevo vai ser superado por LeBron, mas o cara mais longevo não está no top 25 de turnover. Então, mostra um pouco também o outro lado da parada, né? Enfim. Aproveitando, tu falou LeBron, e LeBron é meio que um capítulo à parte, né, bicho? É um negócio realmente surreal. Ele já virou o cara que tem mais pontos, né, na NBA, tá 41 mil pontos, já deixou a carinha do Jabá para trás, tá com 38 mil. Mas tem recorde para ele quebrar ainda, e que ele vai quebrar. Por exemplo, quantidade de jogos jogados na história da NBA. Ele está em quinto, mas ele só está a menos 90 e poucos jogos de virar o primeiro lugar, que é Robert Parrish, com 1.611 jogos. Então, assim, é realmente longevidade também, e não tem como negar isso. Ele tá para quebrar os minutos também, isso vai acontecer agora, literalmente agora, porque ele tá só 43 minutos atrás de Kareem Abdul-Jabbar, em minutos jogados. Então essa temporada, daqui no máximo 2, 3 jogos, ele vai virar o líder. Cena por semana que vem, ele joga sexta. Ele tá afastado por questões pessoais, hoje, sei lá. Mas ele tá para quebrar isso aí. Field goals, né? Arremesso de quadra acertado, ele tá para quebrar provavelmente ano que vem, se ele jogar. Uhum. Então ele tá para virar líder em quase tudo da NBA. Pouco tempo, assim. O fato é que ele... Isso é uma coisa que sempre me impressionou em LeBron. Quando as pessoas falam da questão do LeBron e tal, não sei o que. E lógico que tem a longevidade e tudo mais. Mas aí você pode pensar... Mas LeBron teve outros caras que jogaram 20 anos. Por exemplo, Nowitzki, né? Jogou 20 anos. O Kobe jogou muito tempo também. 20 anos. 20 anos também, né? Uhum. Mas esses caras não estão no top 10 em tudo que é coisa. Das assistências, rebotes, sabe? Você pega, Heber, o top 10 de bolas de 3, e é engraçado que sempre foi uma coisa criticada na carreira do LeBron, que ele não era um chutador. Ele tá atrás de Klay Thompson, e ele tá atrás aqui, 103 bolas atrás de Reggie Miller. Que Reggie Miller, antes da gente chegar nessa fase maluca, agora que a gente vive pós Stephen Curry, era a grande referência da história, assim. Época, né? Então, assim, tudo bem, chegou o Ray Allen depois e a gente disse, esse cara talvez seja melhor, mas teve uma longevidade também para passar o Reggie Miller, né? A gente tá falando do LeBron,
tendo chance de igualar Red Miller. Então é uma coisa que é completamente surreal, porque a gente está falando de um cara que é completamente generalista fazendo algo que um especialista daquilo fez, né? É muito doido isso, né? É como se, sei lá, não consigo nem gerar uma comparação aqui, mas é uma parada meio, se a gente for pensar no futebol, é quando a gente fica impressionado que Rogério Ceni aposentou com, sei lá, quase 100 gols, o que para um goleiro é uma coisa também bizarra. Muita gente não lembra mais disso, né? A gente não lembra mais disso, que a memória da gente é uma merda, né? E também porque o personagem é um pouco ofensivo, né? Os dois, inclusive, né? Não tinha um goleirinho mais simpático para fazer 100 gols, não. Tem que ser meio metido para... meio... Não, e o caso de Chilavé passa do metido, né? É uma coisa... não sei muito sobre a vida pessoal dele. Assim. Não, ele é um completo babaca. É completamente. Inclusive, assim, por exemplo, você tem, tu falou do LeBron aí, ele pode passar Klay Thompson, porque o Thompson tá ativo ainda, lógico. Mais difícil essa, né? Porque Klay Thompson segue, né? Dos ativos, a gente tem muita gente ativa e aí isso reflete muito, isso aí é um tema que a gente pode falar também, que é a questão da época em que as coisas acontecem, né? Porque, por exemplo, do top 10 de 3 pontos, 5 caras são jogadores atuais. E Paul George tá para entrar, ele tá a 5 bolas de 3 pontos de entrar no top 10 passado de Jason Terry. E tem caras que podem passar aí, talvez, como Kevin Durant, como o próprio Buddy Hield, dependendo da longevidade dele, e esses nomes que eu falei já estão na frente, por exemplo, de Nowitzki, velho. Então, assim, é uma coisa muito doida. E eu volto para Lucas para dizer, Lucas, o que tu não acha que é engraçado a gente falar de recorde e ao mesmo tempo a gente precisar contextualizar, porque um recorde teoricamente não deveria ser contextualizado? Tipo, principalmente quando a gente falando de all-time records, né? A gente falando de all-time records é o que é, pô. Um toco é um toco, um arremesso de 3 é um arremesso de 3. Isso é muito doido, mas ao mesmo tempo é impossível falar de recorde all-time sem contextualizar quando a gente está falando de um esporte que é extremamente dinâmico no seu jeito de jogar, né? Inclusive, faleceu o Amaury Passi, né? Inclusive não falamos, né? Eu peço desculpa aqui, né, pessoal? Mas inclusive foi hoje, né? Dia 12 de dezembro. Quem é provavelmente o maior nome do basquete, assim, em matérias de conquista. Em matéria de conquistas individuais e coletivas, não tem ninguém maior, não, tá? Em coletiva tem igual, em individuais não tem como. Pronto. É um recorde. Maior, né? Falando de recordes imbatíveis, o próximo brasileiro que foi MVP de 2 Copas do Mundo seguidas, sendo campeão das 2 e sendo MVP em posições diferentes, aí é um recorde que eu duvido que vai ser batido. Esse, pelo menos, eu não estarei vivo para ver. A Amaury Passos conseguiu isso, né? Muita gente não sabe. Como foi o negócio que ele falou lá o time do MVP tinha o Willis Reed, né? Tinha Jay Sheep e o outro cara eu não conseguia entender o inglês dele. Naquela época também era muitos caras muito antigos. Não, e tipo, o Willis Reed no college e o Willis Reed chega na NBA, eu acho que foi 7 vezes All-Star, um negócio assim. Eu fico imaginando um cara tipo a Amaury Passos jogando na NBA, pô. Só que ele jamais jogaria, né? Porque ele era comunaço e jamais iria para os Estados Unidos naquela época, né? No auge da Guerra Fria. Alemanha Oriental. Então, assim, eu ia usar até o próprio Amaury como contexto, que é tipo, no áudio que Eber mandou no grupo lá, né, a declaração dele, é ele falando que, bicho, não tinha, na época ele dizia, não tinha posição. Ele até fala, né, joguei nas 5 posições, se é que existem 5 posições. Né, Ninguém queria levar a bola, porra. Ninguém queria levar a bola, porra. E mesmo assim ele fala, eu era o armador. Mas tinha jogador que eu ia lá fazer o pivô também. Então, tipo, a gente vai pra um... E essa época que a gente tá falando, meu caro ouvinte, é os anos 60. Então, os Will Chamberlain da vida aí, é onde essa época era altos contra baixos. E aí a galera jogava disso, então a dinâmica era diferente, não tinha linha de 3, o relógio estava sendo implementado, então muita coisa muda, trazendo até para uma linguagem nerd, né?
o basquete muda de meta o tempo inteiro, João Lima. Se a gente não contextualizar o meta do jogo, é difícil de entender as coisas. O bom uso da palavra meta, para quem não sabe, de game, É, é o jogo fora do jogo, né? Quais são as regras que estão valendo mais agora e que vão fazer você ir melhor no jogo. Inclusive, Weber, você que é da indústria dos jogos há mais tempo que eu ouvi dizer que meta, na verdade, é uma sigla para Most Effective Tools Available. Procede isso? Nunca ouvi essa história, não. Eu acho que é meta no sentido literal mesmo, do grego. do meta, é. Tá fora, né? Fizeram só um acrônimo, é acrônimo disso, brega. É tipo Gold aí, né? É, tipo isso, tipo Gold. Não, mas Engraçado, eu fui ver o Willis Reed. O Willis Reed tinha 2,08 metros. Isso em 1960 e pouco, jogando contra. engraçado, né? A minha capitela era bem mais alta. Então, Ele era o pivô do Knicks, né? exato, porque 2,08 metros naquela época era o cara que era o troglodita, né? Ali. E o Wilt tinha 2,16 metros, ele tem a altura de Shaq em 1969, né? Em 1960 e pouco. Então, o que a Mauri fala, e aí a gente, de novo, Lucas foi muito bom fazer isso, essa coisa do contextualizar. A gente, além de contextualizar a própria época, a gente tem que contextualizar que é um esporte que os Estados Unidos meio que tinham que inventado, né? Então eles já estavam muito mais aptos a trazer essa batalha que Heber falou do Lucas falou dos altos contra baixos, né? E o Brasil não tinha esse biotipo físico desenvolvido para ter cara de 2,08 metros e competir com Willis Reed, né? Então a Mário Passo fala, bicho, a gente às vezes era eu, às vezes era sei lá quem, não tinha muito isso das 5 posições, até porque também quando uma coisa ainda é muito incipiente, não precisava desse tipo de especialização muitas vezes, né? Hoje que a gente tem o cara que entra para chutar a bola de 3, né? Então é diferente do futebol americano, voltando para ele, que tem o cara que entra só para chutar, né? Por exemplo, tem um cara que só passa a bola, tem um cara que só corre e recebe um pouquinho. É diferente, né? No basquete, teoricamente, todo mundo tem que fazer tudo, né? E tu falou do americano, eu acho que é interessante a gente falar que o lance da própria estatística, enquanto uma coisa que se observa e tal, é muito americano, né? Vocês falaram de futebol e a Premier League de uns anos pra cá, eu acho que de uns anos pra cá, assim, já tem umas décadas, digamos. Mas muito depois do que nos Estados Unidos começou essa coisa de tipo, assistências, tantas coisas pro jogo, começou a prestar um pouco mais atenção nisso, o futebol ficou um pouquinho mais para esse lado lá no estado, lá na Inglaterra, mas nem se compara, porque eu fico até pensando, quem será que começou com essa coisa lá nos Estados Unidos? De, tipo, vou anotar aqui, deve ter começado com o beisebol, né, que o beisebol é um dos esportes mais... Exato. O beisebol tem o scorecard, né? Talvez na história o scorecard é uma pegada quase RPG ali do jogo, né? Você anota cada coisa que você fez, né? Para onde foi a rebatida, para onde foi a eliminação. É uma coisa bem doentia, assim, porque o beisebol ele é chamado o apelido é o passatempo americano, né? Porque se tu pensar que é um jogo que nasceu em 1800 e pouco, ok, em 1800 e pouco tinha muito mais coisa para fazer do que em 1600, né? E eu acho que. Mas as pessoas não queriam ler mais, então tinha uma coisa para fazer que era ir até o estádio de beisebol e se divertir com aquilo. E aquilo era um jogo muito lento, né? Porque o beisebol hoje as pessoas já criticam de ser lento, tu imagina em 1800 e pouco, que era praticado de uma forma ainda muito incipiente. E tanto é que eu me lembro que, acho que uns 20 anos atrás, teve aquele escândalo do cara que descobriu que tomava, não me lembro quem foi, jogador. Barry Bonds. Não sei se foi Barry Bonds, mas teve um cara... Teve um monte. Alex Rodrigues, provavelmente. Deve ter sido Alex... Não sei se foi Alex Rodrigues. Não é o dono do... do Minnesota, Porque, tipo, ele era o cara que era super recordista de um monte de coisa, e aí descobriram que ele tinha doping. E aí que muitas das estatísticas dele começou meio que o mundo do beisebol, na época eu escutava Colin Cowherd, e ele, o mundo do beisebol meio que tentava dizer assim, porque foi Barry Bonds. Baseados em estatísticas, e quando o negócio foi descoberto, ficaram pensando assim, mas qual o valor disso? Isso é real ou não é real? E assim, é um negócio que é perigoso, né? Quando você baseia demais. E o basquete ele tem muito essa tendência de ser baseado em estatísticas. Lucas falou uma palavra assim, que eu acho que é chave, que é recorte.
que a gente vê o tempo todo, né? Não, o cara num espaço de 2 jogos, não sei o que, a gente brincou com isso aqui no começo, mas quanto mais você tenta ter nuance no recorde, por exemplo, recorde de eficiência, né? O cara que tem o melhor aproveitamento de 3 pontos, sei lá. Então você já tem que fazer um recorde, quanto mínimo de quantas bolas, porque se eu chutar um de um e acertar, eu tenho 100%. Então, né? Tanto é que você vai para qualquer coisa da NBA, eles têm lá critérios mínimos. Aí já começa a entrar uma certa arbitrariedade, que eu acho que justamente por isso que eu falei, vamos ver os absolutos, né? Vamos ver os recordes all time e totais. Não é, por exemplo, porque a gente poderia ver média de pontos. Eu acho que Jordan ainda é o líder de média de pontos, né, por jogo. Mas assim, você tem que fazer um recorte, porque, sei lá, vai que, sei lá, fulaninho da venda, J.R. Smith jogou 5 partidas e fez 30 pontos em cada uma e ficou com um recorde lá na NBA. O recorde é de Jordan e só ele e o Wilt tem mais de 30 por jogo. E aí o recorte desse Jordan aí é justamente uma época que se jogava outro basquete, essa explicação de que existia a isolation, que a bola podia ir para a mão do mesmo cara sempre, que marcava de um jeito completamente diferente, que não existia zona, que não sei o quê. Então, assim, tudo tem uma explicação um pouquinho, mas aí é justamente eu volto para a pergunta de 20 minutos atrás, né? Porque a gente fica nessa coisa nessa dualidade de dizer, pô, tem uma história, mas ao mesmo tempo é algo que jamais vai ser repetido, né? Então, independente do contexto, no fim das contas, né? Vamos dizer que o basquete se transforme novamente, sei lá o que é que viraria, né? Mas se tudo se transforma, né? E aí, de repente, chega um cara que seja mais pontuador de 3 do que o Stephen Curry. E a gente vai dizer, bicho, eu jamais imaginaria que isso ia acontecer, porque Curry isso e aquilo, etc, etc, etc. Mas foi superado. Enfim, eu não sei, eu tenho uma opinião muito doida, porque tem outra coisa que vem muito na minha cabeça, que é, porra, eu gosto de um monte de cara que não vai ser recordista nunca de nada, absolutamente, na vida, e que eu vou lembrar simplesmente porque eu vi jogar, porque eu acompanhava ele todo dia, porque isso e aquilo, né? Porque, sei lá, Lucas vai saber, eu gosto muito de Zach Randolph. A gente sabe que você adora Robert Sacre. Não, Zach Randolph, um cara que eu gostava muito e que não vai entrar em recorde de nada. Austin Reeves hoje não vai entrar em recorde de nada. Lamar Odom. Lamar Odom, que eu amo, o Lucas ama também, que nunca. E pelo contrário, você vai olhar as stats dele lá, vai ter temporada ridícula em número. O próprio Paul Gasol tem temporada que ele tem meio assim, e você vê, pô, o cara jogando era um gênio, tá ligado? Como é que ele só, entre aspas, fazia isso? Então o meu medo é que a gente fique num pensamento americanizado de, putz, como o Russell Westbrook é melhor que o Paul Gasol. Eu acho o Russell Westbrook muito pior do que o Paul Gasol. Muito pior. Não existe comparação na minha cabeça. Não existe, tá? E você vai olhar em números, um é muito melhor do que o outro. Então, minha preocupação é que esse contexto, mesmo que a gente tente dar, ele nunca vai ser o suficiente hoje, porque a gente estabeleceu que a coisa mais importante da vida é o número. Assim, mais ou menos, porque você não tem como negar, por exemplo, que o Westbrook não... Porque tem a questão das vitórias que tu falou, né? Isso muita gente vai falar. Que o que importa no esporte é vencer, blá blá blá. Eu só não concordo tanto não, mas eu acho que depende muito justamente do contexto de cada um, o que cada um tá tentando. Um time novo vai querer, tipo, vai ter objetivos bem diferentes, né? Mas no caso, por exemplo, do Westbrook, você não tem como negar que o que seria aquele OKC do ano que não tinha mais ninguém lá, só tinha ele e Steven Adams, se não fosse ele. Tipo, ele é um cara que, ok, ele bota números, mas ele leva a vitórias. Agora, a vitória do ponto de vista do título, eu acho que é uma discussão bem diferente, porque a gente tem, você dá o exemplo clássico, Charles Barkley, né? Tipo, você tem, isso é uma coisa que a gente ficou discutindo se entrar na pauta ou não, que o Pedro Galino falou. Os caça-anéis também, tipo, a questão de o quanto importa o cara ter recorde e o cara ter título, né? E é complicado, porque esses caras que são melhores jogadores de um time, que não é o caso, por exemplo, de Paul Gasol quando ele foi campeão, ele não era o melhor do time, né? Tinha Kobe, tinha... então, assim,
quando ele foi para outros times já ficou diferente. Tipo, ele é um cara que colabora para a vitória, mas no fim das contas, as pessoas esquecem que eu acho que tem esse lado negativo do recorde. As pessoas esquecem que o basquete é um esporte coletivo e nunca vai deixar de ser. Essa ilusão, cria-se a ilusão de que um cara consegue levar um título sozinho nas costas, e é um absurdo. Essa discussão de fulano consegue levar um time a ser campeão. Ninguém consegue levar um time a ser campeão sozinho, não. Ninguém. A gente tá vendo isso agora, por exemplo, com o próprio Jokic. A temporada que o Jokic tá tendo é absurda. E ainda assim, eu não boto fé no Nuggets. Eu acho que eles vão precisar fazer alguma coisa se eles quiserem seriamente ser campeão. O cara não tem como. O cara tá. Eu tava vendo falando em recorde, o on-off, né? Dentro de quadra e fora de quadra, de Jokic nessa temporada, de longe, é tipo 20 pontos maior do que o recorde que ele tinha colocado antes, que era 11, mais 11 pontos. Agora ele tá com tipo 32 pontos de diferença quando ele não tá em quadra. Então, assim, ok, mas existe um limite do que o cara consegue fazer, e eu acho que julgar o cara por títulos é muito complicado, porque tem essa questão do time, tem essa questão do que aconteceu na temporada. O próprio Bob Myers, né, que foi o gerente geral do Warriors durante as dinastias aí, ele falou, assim, tem uma entrevista que ele deu pós, um podcast que ele participou pós pedir para sair, né, ele falou assim, depende de tanta coisa, que você fica, tipo assim, não dá para dizer que não tem um pouco de sorte, sabe? Que tem que ter sorte. E ao mesmo tempo ele falou da questão, lembrando dos recordes, né? Daquele ano que o Golden State botou o recorde de vitórias na temporada, das 73, não foi? 73 vitórias. Ele falou, você chega um momento que você fica muito mais tenso com o recorde do que com a questão da temporada em si. E eu acho que foi isso que aconteceu naquele ano, porque o Golden State não foi campeão, né? Então, assim, meio que o recorde ele pode tomar essa coisa de virar um grande. E eu acho que isso por si só já diz que tem uma importância, sabe? Tipo, você escreve seu nome em algum lugar quando você bota um recorde. Se não tivesse importância nenhuma, por exemplo, não tinha recorde olímpico, não tinha nada. Isso quer dizer alguma coisa. É um indicador de que o cara é o melhor em alguma coisa. Mas eu ia até falar isso. Não é só pela longevidade, porque tem outros caras que jogaram tanto quanto eles, em geral. Quando a gente pega o recorde Tá no olímpico, top 10 aí, de top 5 de rebote. Não dá como negar que o cara ele tem alguma coisa diferente que outros caras que jogaram tanto quanto ele, jogaram na mesma posição que ele, jogaram na mesma época que ele, não conseguiram a mesma coisa. Então, eu acho que tem esse lado, assim, de... Quando o cara quebra um recorde olímpico, ele venceu, pô. Na NBA o cara pode quebrar um monte de recorde e não vencer nada. Isso que é a diferença. Além do lance do contexto. O cara quebrou o recorde olímpico de Lucas Davi. Mas aí... Peraí, macho. Esporte individual também. Peraí. O Lucas Davi correu 10.5 nos 100 metros, eu fui lá, corri 10.4. Porra, bati o recorde dele. Era isso. Não tem um contexto de... não. Porque na época de Lucas Davi, corria 100 metros, 37. Não, porque na época de Lucas Davi, o corredor de 100 metros... Pô, um dos maiores corredores da história, acho que é Zapotec, sei lá o que, ele correu tipo 5 mil, 10 mil e 42 quilômetros na mesma Olimpíada. E isso é completamente fora de cogitação hoje, e ele não teve recorde olímpico de hoje mantido, obviamente. Ele não é o mais rápido da história na Olimpíada, não é o mais rápido da história nos 5 mil metros, mas ele é uma das maiores referências da história, porque o cara era um maníaco, corria totalmente troncho, e tá lá, chegou numa Olimpíada, nem ia correr a maratona, e correu e ganhou. Mas eu vou fazer um contraponto para você, que é, o cara pode ser o recordista e não ser o campeão. Tipo, depois, o cara que é o corredor, por exemplo, ele pode botar um... mas ele foi o campeão daquele ano. Mas o recorde dele dura para sempre, e as pessoas vão estar tentando bater aquele recorde. Não necessariamente o cara que ganhou o próximo ano bateu o recorde. Recordista, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Que o contrário é verdadeiro. O recordista sempre vai ganhar. Sim, exato. Naquele ano. Então, o que é o contrário da NBA? Ele pode ganhar sem ser recordista. Sim. Eu já estava aqui me preparando para dizer, João, Oscar Schmidt é o recordista olímpico de pontos por... Tá vendo que merda? Não quer dizer nada, velho. E aí a gente entra num discurso vazio muitas vezes.
E aí eu tô falando, tá, Lucas, mas você entendeu. É a competição individual, é aquilo que não tem. Enfim, e de Oscar também foi. Apesar de que também teve. Ele foi cestinha em algumas edições, né? Não foi só o Foi em acumulado, não. algumas. E aí, assim, todo mundo sabe que eu tenho minhas ressalvas a ele, mas Oscar Schmidt, a Olimpíada de Seul, é uma das maiores apresentações individuais de basquete internacional da história. É um negócio maluco, simplesmente maluco. Não, é assim, eu tenho minhas ressalvas, todo mundo sabe disso, Heber também tem. Na verdade, todo mundo que acompanha basquete um pouco mais próximo tem ressalvas pelo personagem que se criou ao redor daquilo. Né? Ah, o grande vencedor. Só se cita a questão do Pan-Americano, que a gente venceu, o fraldinha dos Estados Unidos. E, bicho, eu fico triste porque é muito discurso de vira-lata, velho. E a gente fica preso a um passado que está completamente distante, não só temporalmente falando, mas também de realidade. O que é que a gente tem hoje no basquete brasileiro, velho? Mas assim, João, só pra galera ter uma ideia, em 1988, Oscar fez em 5 jogos, 41 pontos por jogo, pegando 8 rebotes, 50% de aproveitamento de 3 pontos, chutando quase 7 bolas por jogo. É uma performance incrível, incrível. E isso não se faz hoje, muito pelo contrário. Na verdade, hoje a tendência é que você nem chegue perto disso. Você vê LeBron na Olimpíada e faz 10 pontos por jogo, né? Então, LeBron foi um péssimo exemplo, porque ele não é pontuador, né? Mas, O jogo foi? excelente exemplo que você está dando agora, porque o LeBron tem um recorde, né, consecutivo de pontos Sim, por jogo. sim, E sai como diz a história como diz a expressão em inglês, sai do caminho dele para manter esse recorde. sim, que é horrível. Você tá perdida, dane-se. Eu tenho que fazer esses 10 pontos. E você trouxe o exemplo do Golden State 73-9 que não venceu, inclusive levou uma virada histórica, né? Eu não sei o quanto isso influenciou, eventualmente, mas quando você vê o Lakers claramente jogando e quando o LeBron não faz esses 10 pontos logo e se livra, o time fica completamente em outra performance, porque ele vai jogar uma noite de 3-14, 3-17, só para manter essa porcaria desse recorde. Então, Ou seja, a chave para ganhar do Lakers é segurar LeBron 2 quartos. assim, tá cada vez mais fácil isso. Ele tá bem morto. Olhar a coisa de degringolar. Não, a gente não vai falar do Lakers hoje. Toda vez eu venho, tem que falar do Lakers, pelo amor de Deus. Mas o grande ponto da gente é esse. Eu acho que a gente, na verdade, vai sair do podcast, porque já são quase 10 horas aqui. Priscila reclamou comigo que eu tô gritando. Mas a gente vai sair. Então, pra mim, não ficou claro ainda a relevância de tudo. Assim, eu acho que a gente estabelece parâmetros, e isso a gente faz na vida da gente como um todo. Como um todo, velho. Lucas está aqui, sabe muito bem disso. Eu estou aqui, sei muito bem disso. Estudei anos no Lubienska. Eu não sei onde estudou. Mas para mim, nunca na minha vida. Eu estudei no colégio militar depois, né? Então, nunca na minha vida eu consegui parametrizar as pessoas, por exemplo, por nota de colégio. Eu tava lá. No colégio militar, pra vocês terem noção, no terceiro ano, você tem. Todo ano você tem uma graduação, né? Os 10 melhores, os 15 da turma, não sei o quê. Aí vira tenente aluno, dependendo do ano, que não muda nada, é só um negocinho que usa no uniforme, né? E aí eu tive alguns anos isso, aí tinha a Lamar, porque tirava nota boa, etc. E no terceiro ano tinha o coronel aluno, que ficava lá na frente da formatura, uma baboseira que existe. E eu nunca vi essas pessoas como sendo as pessoas mais referências da coisa. Então, a gente cria parâmetros para tudo na vida da gente, e o recorde é mais um desses parâmetros. Parece que às vezes as pessoas estão dizendo pra gente, bicho, vai acontecer tal coisa. Veja que fantástico. Legal, velho. Mas eu assisto basquete para ver meu time vencer, não é para ver Lucas Davi bater o recorde de bola de 3, sabe? Então, às vezes eu questiono se na verdade. Seria realmente impressionante. Não, isso aí, esse eu gostaria muito de ver. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que às vezes a gente tá indo e eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, eu acho, por exemplo, o caso do LeBron é completamente sugêneres, Heber falou isso no começo. A gente tá falando da longevidade absurda, absurda, absurda. Mas aí a gente vai trazer o caso de Westbrook, já é completamente diferente. O cara vai terminar ali com o segundo maior turnover da história da NBA. E aí a gente enviesa como muito pra mim, que eu sou um grande crítico dele, dizer, porra, olha o que esse cara produziu.
Ao mesmo tempo, pro cara que curtiu as temporadas do triple-double dele, ele carregando o OKC nas costas, o que é que isso tira dele? Qual é o mérito que ele vai dizer? Pô, não, o Russell podia ter cometido menos turnover. Ele não tá nem aí, porque ele curtiu assistir cada triple-double que é fazer 40 pontos, 10 rebotes, 15 assistências, sabe? Então, pra mim, parece uma parametrização de como a gente deve curtir o jogo, sabe? Eu não sei se seria melhor ou pior. Pensem nesse cenário. Seria melhor ou pior assistir um jogo de basquete se a gente não soubesse recorde? Eu acho que seria indiferente. Será, Lucas Davi? Será? Eu Não acho. sei. Eu não sei, de verdade. Eu acho, porque assim, não entra na minha cabeça que Steph Curry começou, sei lá, que Steph Curry arremessava mais bola de três que ele queria ser o maior arremessador de três da história. É consequência do estilo de jogo dele. Eu sou aí dessa corrente 100% que seria indiferente. Eu acho que quando chega a um certo ponto, Ele quer por aquilo. exemplo, não, por exemplo, o que aconteceu com o próprio exemplo mais recente, que foi Chris Paul passando o Jason Kidd, né? E aí perguntaram, ou seja, a mídia começa a perguntar pro cara, ó, você tá 5 bolas de virar, 5 assistências de virar o recordista, e aí o cara, e aí ele falou, bom, se acontecer, aconteceu, blá, 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 mas lógico que o cara tá pensando nisso, e existe uma coisa no jogo, por exemplo, você viu no caso de LeBron, né, quando ele virou o maior pontuador, parou tudo pra homenagear, ou aconteceu isso com o Steph também, né, parou tudo pra homenagear o cara, tal. Então, assim, tem uma importância, eu acho que, principalmente na NBA, que é uma liga, e os Estados Unidos em geral, que eles, em termos de esporte, eles têm essa coisa de valorizar a história. E eu acho que isso é uma coisa que esse é um lado positivo que o brasileiro poderia aprender, né? Poderia pegar da coisa, que é valorizar quem a gente fez as coisas antes, né? O caso do Delmar Passos é bem emblemático nesse sentido, né? Um cara que fez coisas absurdas e foi esquecido. Se fosse lá, se fosse lá nos Estados Unidos, pô, esse cara tinha uma estátua lá no Naismith lá. E tem mais, né? O cara foi atleta do Corinthians, isso seria o equivalente a ele jogar no Lakers, pô. Uhum. Pois é, então assim, para meio que encerrar o assunto, que a gente está chegando aqui em 1 hora, eu acho que o recorde ele tem essa importância histórica, né, de definir uma carreira também, porque a partir do momento, tirando LeBron, de certo modo não, porque LeBron é recordista em tudo e isso diz muito sobre ele também, né, que é um cara all around, né, um cara polivalente, um cara versátil e tal. Mas quando você pega, por exemplo, um Chris Paul em segundo lugar de assistências, não é só pela longevidade que ele tá lá, né? Porque, como eu falei, por exemplo, Kobe jogou 20 anos também. Então, esses caras jogam. Não é questão disso. É tipo, isso define um pouco quem é o cara e qual é o que é a carreira do cara, né? Qual o foco dele, quem ele é como jogador, né? Eu acho que esse lado é legal. E é legal que os caras sejam premiados por coisas que, assim, que campeão só pode ter um, né? E anel muita gente tem. Eu sempre cito o grande Patrick McCall, que tem 3 anéis nessa liga. E Allen Iverson não tem nenhum, velho. Tipo, Danny Green, que foi campeão por 3 times, mas nunca foi o melhor jogador de um time. Eu adoro o Danny Green, mas não é o caso. Então, assim, título é uma coisa bem, vamos combinar, bem relativa, né? Você julgar a carreira individual dos caras por título, às vezes é um pouco complicado. E aí seria uma discussão mais longa, mas minha posição é que tem uma importância por causa disso, por causa da história, por causa da definir a carreira do cara e assim, também tem essa coisa de virar o cara ir pro panteão, sabe? Tipo, você não pode odiar Chris Paul, mas você não vai poder negar que ele tá ali no panteão dos armadores, sabe? E isso meio que reforça esse argumento. Talvez as duas coisas, a vitória e os recordes, sejam as chancelas que a gente tanto busca o tempo todo, né? Chris Paul, por exemplo. Eu amo Chris Paul, né? Lucas também, você também, Heber. Mas sempre tem. Um abraço para Eduardo Lins, por exemplo. Sempre tem o cara que diz, que point guard, que o cara nunca ganhou um título e tal. E a gente diminui um cara que teve uma carreira gigantesca, né? E a mesma coisa vai ser Jokic daqui a pouco. Pô, Jokic ganhou um título só. Talvez ele aposente com um título só. A mesma coisa Giannis, né? E a gente vai dizer, pô, mas na verdade a gente tá vivendo uma época que
esse tipo de dinastia, esse tipo de dominância, vencer e vencer e vencer, vencer no ano de novo seguinte, etc., vai ficar cada vez mais raro, né? E se acontecer, como por exemplo pode acontecer com o Boston esse ano, a gente vai dizer muito mais atribuindo ao elenco todo, porque é um time muito mais forte como uma equipe, né? E a gente vai dizer, ah, não, foi porque Jason Tatum transcendeu? Muito provavelmente não, né? Então, a gente talvez esteja começando, eu também já dei muito mais importância ao título, tá, Hebe? Eu acho que hoje a gente tem que ter a história toda contada realmente, né? E a gente não pode ficar desvalorizando a carreira, etc, etc, etc. Só queria dizer que a coisa do recorde em si e das coisas e aí talvez não os totais, né? Que o Lucas fez questão de enfatizar que a gente estava falando deles, mas algumas coisas mais bestas que até tu falou, o jogador abaixo de 23 anos jogando na terça-feira depois de ter uma nevasca em Minnesota, o primeiro foi Anthony Edwards, né? Não, não é esse tipo de coisa, mas às vezes é a coisa de dizer, poxa, vamos embrulhar a carreira de Russell Westbrook num lugar que ele foi o segundo maior cometedor de turnover, ou a carreira de Karl Malone que em tal local, ou Kobe Bryant foi extremamente ineficiente. Não, bicho, e na verdade isso até é questionável hoje, mas não é isso, velho. Pra quem assistia, pra quem era fã desses caras, esses números pouco importam, sabe? A mesma coisa de Iverson, né? Qualquer exemplo melhor pra gente ali, pegando o fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o bicho era adorado. E hoje seria crucificado em detrimento de eficiência, ou de defesa, ou de practice, né? Tu We tava talking about falando agora. practice. Eu até pensei em dar uma polemizada aqui, Ah, pra terminar. Por exemplo, o Jason Tatum. Ele foi o melhor jogador do título, né? Do Boston. Acho que tem discussão sobre isso, não, né? Vamos dizer que ele seja campeão de novo agora. Tá falando mais jogador do título, tipo, do ano inteiro, né? Do ano, né? Do ano que o Boston foi o campeão. Ele é o melhor jogador do Boston agora, no momento, né? Mas assim, ele é melhor que Allen Iverson porque ele ganhou um título. Ele estaria nos 75 jogadores da NBA, assim, se tivesse uma eleição que a gente realmente pudesse. No nosso jogo, 75 jogadores da NBA, digamos assim, né? De melhor jogador. Então tem isso, né? Tipo, ok, o cara foi o melhor jogador do time que foi campeão, mas isso não quer dizer que ele é melhor que Charles Barkley. Tá entendendo? Que às vezes até o título é um negócio que não é tão claro assim. Eu acho que pouquíssimas pessoas teriam coragem de dizer que ele é melhor que Charles Barkley. Então, por mais que pouquíssimas pessoas teriam coragem de dizer que ele é melhor que Chris Paul, que a gente acabou de falar. então, Eu não acho melhor, você acha melhor? Alguém aqui acha ele melhor que Chris Paul? Eu não acho. não, pois é. Então, assim, Então o título é uma chancela que ela é muito fraca. Eu entendo a lore, né, já que a gente estava falando disso. Eu entendo o meta, eu entendo o storytelling, que é o palavras linkedinianas, né? Mas não dá para cravar tudo, né? Não dá para cravar tudo. No fim das contas, a gente assiste as coisas porque gosta, né? A gente se apaixona por uma besteira ou outra. Hebe assiste todos os jogos, ele conhece todos os caras possíveis e inimagináveis aí. Ele se apaixona pelo Colin Gillips e fica triste quando ele quebra o pé porque vai perder 4 meses, velho. Sabe? Eu tô triste porque Didi Jackson não jogou ainda essa temporada. Então é um nível de doença que a gente não consegue trazer em números totais, sabe? Então, quando eu vou para Ilha do Retiro, que eu não vou mais, né, Lucas Davi, eu vou pela coisa social, velho. Eu vou porque no último jogo contra o Santos, o velho da minha frente acabou a bateria do celular dele, ele ficava me perguntando a cada 30 segundos quanto estava o jogo do Goiás, quanto estava o jogo do Ceará. E eu dizia, porra, tá a mesma coisa, se mudar eu aviso, e ele não conseguia mudar. Então, bicho, essas besteiras que às vezes a gente precisa valorizar, e eu acho que o Record tira um pouco disso. Enfim, vamos embora, que a gente tem 1 hora falando besteira aqui. Que foi, Lucas Sobrou Davi? até pro velho das sociais, meu velho. Eu tava nas cadeiras, se verdade seja dita Olha aí, dessa vez. sobrou até pro velho das uma palavra sociais. final aí sobre isso ou Não, eu sigo na minha linha de que se não tivesse recorde seria tudo a mesma coisa. Isso é Pessoas querem errado. ser as melhores. Eu quero quem ouviu até aqui, seja apoiador da gente, seja não apoiador. É. Fale aí no Twitter. Aproveitando que a gente tava falando aí falando de Olimpíada, recordes e tal, o Basketball Reference adicionou o box score de todos os jogos da Olimpíada de 84. Então, se você é um cracudo,
ou se você quer ver eu tô falando isso enquanto Eu eu tô tava falando, olhando se aqui, pô. você é um cracudo, tu nem falou cracudo, o Eber já tava fazendo. Eu vou Mas lá eu- agora mesmo. Mas eu tô falando isso, João, porque eu sou um cracudo. Por exemplo, em 84 foi a Olimpíada que o nosso treinador Alexander Petrovic Ai, meu Deus. jogou, pô. Teve 8 pontos. Inclusive, outra coisa que a gente não falou também. Polky Chatman, a nova treinadora da seleção brasileira feminina. Então, o Brasil, no masculino e no feminino, com treinadores estrangeiros. Você sabe, Lucas Davi, que a gente conhece o próximo treinador brasileiro da seleção feminina de basquete. Né? Sim, mas calma. Calma, tudo a seu tempo. Mas o homem tá fazendo história já. Sim. Sim. Tá muita. Melhor ranking da Universidade de Idaho no Mas basquete feminino na história. E É. ele. Arthur Brenk. Moreira, o Brenk, É. Fique de olho. head coach do programa de basquete feminino da Universidade de Não Idaho. tem uma menina brasileira jogando. Vandals, né? Idaho Vandals. Idaho Vandals. Tem duas meninas em Idaho, duas brasileiras. Como é o Tem. nome da Gutnian? Não, como é o nome dela? A chutadora. Ayla Gutnian. Isso aí. Falando dela. Um momento, viu? Não é. A Laia Guyton não tá lá, não. Não? Ela não é. Não, pô. Ela é de Iowa, a gente falando de Idaho. Ah, É. escutei errado. A Laia Guyton, a famosa filha de Adrianinha. Ah, é? Jogou basquete em Recife. Informada. Tem duas brasileiras lá e uma portuguesa também. Tem a Ana Beatriz e a Ana Isso. Pinheiro. É. Não, a Ana Pinheiro é portuguesa. É portuguesa, Vitória É Carvalho. Vitória e Ana Beatriz, na verdade. Isso. Um dia a gente traz o Brenk aqui pra. Basquete feminino mundial, assim, tanto em geral como o brasileiro, tá pra bombar, hein, bicho? Tá pra bombar. Não, Tô feliz. e assim, o Brasil está muito bem posicionado com talentos jovens no college para tipo, a próxima e a Olimpíada depois dessa aí, o negócio tem tudo para. A gente tem que fazer um episódio pra falar dessas coisas, assim, falar do. Né, Tem. E também do masculino, apesar de capengando aqui e acolá, tá aqui escolinha de Adriano. Mas as gerações estão se ajeitando, a galera tá conseguindo criar uma conscientização maior e tal. Tem umas besteiras que às vezes eu vejo na rua, só o cara tá com a camisa do Lamelo Ball, fico pensando, porra, isso não acontecia 10 anos atrás não, velho. O pessoal tá começando a assistir de novo, isso gera interesse e por aí vai. Então, o nosso recordista Peyton Pritchard aqui metendo mais uma bola de 3. Olha aí, o problema do recorde. É isso aí, meu amigo. A gente fala bem de Peyton Pritchard, tá ligado? É muito triste uma coisa dessa. E, pô, pelo amor de Deus, João Lima. Senhores, agradeço vocês. Mandar um beijo para Rafael Brasileiro, um beijo para Pedro Galindo. Semana que vem a gente volta com a Copa NBA resolvida, não é isso? Resolvida não. A gente volta antes da final. Não, enfim, a gente vai voltar depois. Depois da final. Tem muita coisa boa acontecendo. Mas a gente vai gravar semana que vem propositalmente pós para trazer finais tudo. que são no fim de semana e a final que é na terça. Tá, só pra gente deixar um gostinho de Copa pra quem ficou até aqui. Já que a gente tá tudo fora. Pra quem vocês estão torcendo? Milwaukee Bucks. Eber. Eu acho que essa torcida é melhor que a minha, mas diga. Eu acho que eu tô torcendo pelo Atlanta. Eu tô torcendo pelo Atlanta demais, velho. Ontem, 3 jogando aqueles dadinhos ali no Madison Square Garden, foi muito massa. E eu gosto do Atlanta desde sempre, velho. Então, eu tô torcendo por Darvin Ham, tô nem aí. Ó, tá vendo? É esse tipo de coisa, velho. Eu já perdeu, não tem mais coração uma pessoa dessa, velho. Podendo torcer pra Trae Young, Jalen Johnson. Meu amigo, que é que Jalen Johnson tá jogando e o cara tá torcendo por Darvin Ham. Senhores, vão perder pra Darvin Ham. Vão ganhar. Senhores, boa noite. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Entrem sempre, 48minutos.com. Se eu não falar isso, Pedro Valino vai me matar. 48minutos.com. apoia.se/minutos. Dá aquela força pra gente. Fala com a gente, procura a gente nas redes sociais. Ouve, compartilha, vê no YouTube, faz o que quiser. Pessoal, obrigado, um cheiro e até a próxima.